Oi, gente! Eu sou a Juliana, sou psicóloga e nesse episódio vamos falar de um assunto assim delicioso, mas que pode ser muito desafiador, que é como impor limites. É isso mesmo, vamos aprender o que são esses limites, como que a gente consegue identificá-los e como colocar isso para as pessoas de uma forma clara, respeitosa e assertiva. Então vamos lá. Colocar limites é muito importante para que você se proteja de coisas que são desconfortáveis, não simplesmente desconfortáveis, muitas vezes até desrespeitosas e simplesmente coisas que não fazem muito sentido para você. E aí como que a gente vai entender o que são limites? Os limites, eles são barreiras invisíveis, linhas invisíveis que vão separar o que é aceitável ou não para você. Essa aceitação ou não aceitação, ele pode ser físico, emocional, digital, mental, enfim. Existem diversos limites que a gente pode identificar para nos protegermos e também para colocar isso para o outro, para que o outro seja respeitoso, tá? Então, não tem como as pessoas adivinharem simplesmente qual que é o seu limite. Às vezes, se nem você mesmo sabe. Então, aqui está a importância da gente entender o que são esses limites, como identificar e como colocar isso para as pessoas. Para conseguir identificar quais são os seus limites, você vai pensar nessas 4 áreas que eu falei: físico, mental, emocional e digital. E você vai se perguntar: o que me faz sentir desconforto dentro dessas áreas? E aí você vai conseguir ali dar um primeiro passo. Outra pergunta que você pode se fazer e refletir para entender melhor qual que é o seu limite é: quais são as situações ou comportamentos que eu não estou disposto a tolerar? Mais uma pergunta, mais uma reflexão aí para você fazer e conseguir ir direcionando os seus limites em cada uma dessas áreas. O contrário também, tá? Então você pode fazer perguntas contrárias dessas. O que me faz sentir confortável, né? O que é um conforto para mim? O que eu me sinto bem enquanto eu vivo, faço, experiencio? E quais são situações e comportamentos em que eu me sinto confortável em tolerar, tá? Então, são 4 perguntas aí que a gente consegue ter um direcionamento para entender, compreender melhor os nossos limites. Se você não conseguir compreender logo de cara, não fica desesperado, tá tudo bem. Vai refletindo, vai entendendo situações que já aconteceram na sua vida, vai se baseando em coisas que já aconteceram e tira daí algumas dessas perguntas para você conseguir ir filtrando melhor. Quando nós estabelecemos limites, nós conseguimos ter diversos benefícios com essa prática, tanto para mim quanto para o outro não me machucar. Então, às vezes, até eu mesma posso provocar algum comportamento que possa ser ruim, né, negativo, violento comigo. E quando eu estabeleço esse limite, eu também estou colocando esse limite para mim, inclusive. E, claro, obviamente, comunicando o limite às pessoas de alguma forma, né, principalmente o falar, né, a forma verbal mesmo, é muito importante para que o outro saiba até onde você tolera alguma situação, algum comportamento. E quando a pessoa passar daquilo, ela vai saber que está sendo desrespeitosa. E aí, se você virar as costas e ir embora, meu amor, tá tudo bem, porque você avisou. Alguns benefícios que você pode ter em estabelecer limite para as pessoas. Quando você estabelece limites, você consegue tomar decisões com base no que é melhor para você, desenvolver alguns valores como paciência, amor próprio, resiliência, determinação, otimismo, ética, serenidade. Você também consegue lidar com o outro, então ter um relacionamento melhor, com mais facilidade, com qualidade, de fato. Você evita ter ali emoções muito desconfortáveis, porque você sabe aonde é o seu limite e você sabe até onde você vai. Então, geralmente, quando a gente ultrapassa o nosso limite, que a gente sente muita frustração, raiva, ódio, enfim, você conseguindo respeitar, estabelecer e respeitar esse limite, vai ser muito mais fácil para você não entrar em contato, pelo menos não com tanta frequência, a todas essas emoções.
Você também pode ter o benefício de ter uma vida mais realizada, mais equilibrada. Agora vamos para uma parte muito desejada, que é como colocar esses limites para as pessoas de uma forma clara, assertiva e respeitosa. Eu vou trazer aqui 4 coisas que a gente pode colocar na prática e depois eu vou trazer alguns exemplos dessas coisas para a gente poder entender como que isso vai funcionar na vida real. Primeira coisa, para você conseguir estabelecer um limite para o outro, você precisa ser muito claro e direto. Então, quando você for colocar, né, um limite para a pessoa, seja extremamente claro, direto no ponto. Então, por exemplo, eu tenho um parceiro, um companheiro que quer muito a minha atenção quando eu chego do trabalho. Companheiro, parceiro, amigo, quando eu chego do trabalho, eu preciso de um tempo para eu relaxar, para eu conseguir respirar, para tomar um banho, para realmente conseguir me desconectar do meu trabalho. E você pode até combinar com ele algum tempo determinado. Então, olha, eu preciso de 30 minutos que eu consigo tomar um banho, dar uma relaxada, respirar, ter um tempo para mim, fazer uma skincare, dar uma relaxada, enfim. Então, você pode até, inclusive, definir um tempo. Se não quiser definir, tudo bem, mas o aviso está dado. Esse é meu limite. Cheguei do meu trabalho, eu preciso de um tempo para eu respirar, para eu aliviar um pouco e aí a gente fica junto, a gente conversa, assiste o filme, faz a janta, enfim. Então seja muito clara com o seu objetivo, com o limite que você entende que é essencial para você. Outra coisa é você usar o eu ao invés de você. Ao invés de você falar você me sufoca, você me deixa desconfortável, você faz isso, você faz aquilo, use o eu. Afinal, é um limite seu. Então, eu me sinto desconfortável quando X situação acontece. Eu não gosto quando você tem X comportamento. Por exemplo, né, pegar um exemplo lá do trabalho. Eu não gosto quando eu chego do trabalho e você já me traz 300 assuntos que aconteceram no seu dia. Eu não dou conta e não é uma questão de capacidade, é só uma questão de limite. Eu não consigo, eu não quero, enfim, preciso de um tempo para dar uma relaxada, que volta lá no primeiro ponto. Então seja muito clara e direta. Seja consistente. Se eu falei que o meu limite é tal limite, sabe? Então, eu cheguei em casa, eu comuniquei meu parceiro, minha parceira, que eu preciso de um tempo para relaxar e a pessoa respeita ali nos primeiros 3 minutos, mas passou disso, ela vem, olha o que aconteceu, não sei o que, não sei o que, e você deslancha e começa a conversar, ou você começa a responder, mesmo que de uma forma monossilábica, né? Ah, legal. Então, você mesmo já não está respeitando o seu próprio limite. Pode ser que o outro leve um tempo para conseguir entender esse limite e respeitá-lo. Isso não significa que a pessoa está passando por cima disso. Claro que se foi 1, 2, 3 vezes a pessoa não mudou, mesmo você alertando, você falando, olha, eu preciso de um tempo para relaxar, você consegue esperar um pouco? Você consegue esperar? Não. Espera um pouco, que quando eu retornar do banho a gente conversa. Ponto. No outro dia, a mesma coisa. Você pisou em casa, a pessoa. Blá, 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 blá. Olha, eu preciso de 30 minutos. Depois disso, a gente conversa. Não quero ser desrespeitosa, eu quero conversar com você, eu quero te ouvir, mas eu preciso de 30 minutos para tomar um banho, relaxar e conseguir realmente te dar atenção. Então, você precisa sempre bater na mesma tecla para a pessoa entender que aquele é seu limite. E mais uma coisa, pratique a assertividade. Eu falo, eu sou objetiva no meu ponto. Eu vou falar de forma assertiva. Eu vou falar, eu vou ser pontual, assertiva e clara, né? Então, olha, eu preciso de 30 minutos. Eu sei que você quer a minha atenção, mas eu preciso de 30 minutos. Você pode ser amorosa, você pode ser gentil, você não precisa ser uma pessoa agressiva para colocar o seu limite ali para o outro. Então, é ali você ser claro, direto, consistente, ser firme no que você está falando e ser assertivo. Então, todas essas coisas estão ali englobadas numa única frase em que você está falando num tom de voz calmo, tranquilo e sem gerar brigas e conflitos com a pessoa que você está conversando.
Alguns exemplos que eu vou até ler aqui as minhas anotações para conseguir passar bem bonitinho para você. Então, no ambiente de trabalho, imagine que você está constantemente recebendo tarefas adicionais de um colega e que está impactando o seu rendimento e te causando muito estresse. Então, como que você pode direcionar um limite para esse colega? Você pode dizer: eu percebo que você tem muitas responsabilidades, mas não consigo assumir mais tarefas agora. Preciso me concentrar nas minhas próprias responsabilidades para garantir que sejam feitas corretamente. Percebe que a única coisa que eu direcionei para o outro foi: eu sei que você tem muita responsabilidade, eu sei que você tem muitas tarefas, então tem aquela parte da empatia. Estou te percebendo, estou te olhando, estou percebendo que você está me pedindo coisas porque tá difícil para você. Não estou falando que você é um folgado, mas eu não consigo lidar com todas essas tarefas agora. E aqui tem exemplo em relacionamento pessoal. Suponha que um amigo frequentemente aparece em sua casa sem avisar, interrompendo seu tempo de descanso. E aí, o que você pode falar para esse amigo um pouquinho inconveniente? Eu adoro passar tempo com você, mas preciso que você me avise antes de vir. Assim eu consigo me organizar melhor, né? Organizar melhor o meu tempo. E a gente consegue aproveitar mais a nossa própria companhia. Mais uma vez, você fala sobre o outro, de olha, eu sei que você gosta de me ver, de estar aqui comigo, eu gosto de passar tempo com você, mas eu preciso de um aviso. Inclusive, assim, pode me perguntar antes se tudo bem e tal, até para eu conseguir me organizar e a gente aproveitar realmente ter um tempo de qualidade. E o que a gente pode falar também? Sobre a reação do outro quando eu estabeleço um limite. Nem sempre vai ser fácil, ainda mais quando você sempre foi uma pessoa mais liberal. Talvez não necessariamente você tenha sido liberal, né, no sentido bom da coisa. Talvez você tenha sempre deixado seus limites serem ultrapassados, e aí quando você vai colocar esse limite na prática, as pessoas vão achar muito estranho. Como assim? Eu sempre pedi 1001 tarefas, ela sempre falou que podia fazer, agora ela tá falando que não pode? Ah, ela é folgada, ela é chata, ela é louca, o que tá acontecendo? Ela tá diferente. Pode ser que as pessoas respondam de uma forma muito negativa ao limite que foi imposto, tá? E tudo bem, você colocou seu limite, o outro não lidou muito bem e tá tudo certo, né? Ninguém vai morrer por isso. E o que eu sempre falo, assim, se o outro não soube lidar com as próprias emoções, ele que busca terapia, que é um lugar ótimo para ele trabalhar justamente isso. Não tá dentro do seu controle sobre como o outro vai reagir ao limite que você impôs. Se você estiver sendo respeitoso, claro, sincero, enfim, não tem por que você se preocupar necessariamente como o outro vai reagir, se ele vai querer continuar na sua vida ou não. Tem pessoas que tomam ali alguns comportamentos bem exagerados de olha, você não me serve mais, beijo, tchau. E de certa forma pode ser até um livramento para você se a pessoa decidir fazer isso. Então, reflita. E lembre-se que estabelecer limites é algo muito importante e é total do seu direito. Da mesma forma que as pessoas podem colocar limites muito claros e definidos, você também pode, tá tudo bem. Tá ótimo, perfeito. Não tem problema nenhum em você reconhecer os seus limites e colocar para as pessoas, tá? Só toma cuidado para não ser agressivo, para não ser grosseiro, porque isso vai, né, dizer muito sobre você. Mas é isso. Quanto mais você vai treinando, melhor você fica para conseguir ser assertivo naquele limite que você conseguiu identificar. Eu atendo em consultório pessoas que têm muito medo de impor limites por medo mesmo da reação do outro. Ah, mas como que o outro vai reagir? Ah, tadinho do outro, tá sobrecarregado, tá pedindo ajuda porque ele realmente precisa e tudo mais. E tudo bem, se o outro tá te pedindo ajuda porque ele realmente precisa, é uma demanda dele, é uma questão dele, tudo bem, ele tem todo o direito de te pedir ajuda. Mas não significa que você vai conseguir ajudar. Não da forma que ele espera, talvez. Então você pode, por exemplo, direcionar uma ajuda para uma outra pessoa. Olha, fulano, eu sei que você está precisando, eu percebi que você está sobrecarregado, mas eu também tenho muitas atividades, eu não consigo te ajudar nesse momento. Mas posso te direcionar para buscar um auxílio com fulana de tal. Entre em contato com ela.
ok, pronto. Eu não simplesmente falei um não pra pessoa e pronto, acabou. Eu tentei direcionar de alguma outra forma, e isso já é uma ajuda. Então você não tá sendo uma pessoa ruim, uma pessoa que não se importa. Mesmo se você não conseguisse ajudar de nenhuma outra forma, você não tá sendo uma pessoa ruim, você tá respeitando o seu limite. E não vai ser sempre que você não vai conseguir ajudar. Pode ser momentos específicos. Olha, dessa vez eu não consigo, mas se fosse, sei lá, daqui uma hora, talvez eu conseguisse. E às vezes a pessoa consegue esperar uma hora e você consegue ajudar ela de uma outra forma. Precisa sim estabelecer um limite, precisa ser direto, precisa ser claro, até para que a outra pessoa consiga entender também o que ela vai fazer com aquilo. Às vezes você consegue ajudar a pessoa de uma outra forma, num outro momento, que você só falou um não, você só colocou um limite naquele momento específico, mas você pode direcionar para um outro momento, por exemplo. Isso também é estabelecer limite. Neste momento eu não consigo, mas daqui uma hora eu consigo. Isso também é limite, tá? Algumas vezes a gente vai sentir um medo tremendo, né? De como a pessoa pode reagir, de como pode ser a consequência de falar ou não, de colocar limite. Essa história de falar não, eu acho que cabe um outro vídeo pra gente explorar um pouco mais essas alternativas. Mas a parte de colocar limites pode ser muito difícil e você pensando em colocá-la de uma forma doce, respeitosa, pode ser muito mais fácil. Você pode treinar algumas frases ali no espelho, de algumas situações esporádicas que podem acontecer com você. É importante lembrar que, se a pessoa continuar insistindo em determinado assunto, você pode insistir também na sua resposta até que a pessoa perceba, ou até que você fale, ó, beijo, tchau, tô saindo, não dá mais. Então, eu vou trazer até uma situação aqui que você precisa repetir algumas vezes um limite seu. Imagina que alguém te chama para jantar, né? A pessoa falando, olha, fulana, vamos jantar comigo hoje à noite? E aí você fala, ah, agradeço o convite, mas eu tenho um compromisso. Aí a pessoa insiste, poxa, mas é só uma jantinha. Ou a gente só toma alguma coisa e vamos embora. E aí você fala, olha, que coisa, mas eu já tenho um compromisso, obrigado pelo convite. E aí a pessoa mais uma vez insiste. Caraca, nunca te chamei pra nada e você recusa. Vamos lá, é coisa rápida. E aí você dá o fatality. Olha, sério, fico muito feliz com a sua consideração, mas eu infelizmente não vou conseguir porque eu já tenho um compromisso, tá? Agora eu preciso ir. Beijo, até amanhã. E aí você vai-se embora. Você já falou ali 3 vezes que você não consegue. Caso você queira, seja flexível, seja um momento em que tá bacana para você propor uma outra alternativa, você pode falar, olha, hoje eu não consigo, fico muito feliz com a consideração, mas eu vou dar uma olhada na minha agenda e a gente combina. Ou eu consigo até olhar a agenda agora, a gente combina agora, um outro dia, pra gente sair juntos e não hoje, porque hoje eu já tenho um compromisso. E é importante você entender que você não precisa ficar justificando o seu compromisso para a pessoa. Você não precisa ficar justificando o seu limite para o outro. É isso. Eu tenho um limite, ponto. Eu quero que ele seja respeitado. Mesmo que o compromisso dessa pessoa fosse chegar em casa, tomar um banho quentinho, deitar no sofá, assistindo uma série, comendo uma pipoca. Se esse é um compromisso que ela tem com ela, por que não respeitar? A pessoa tem todo o direito de te chamar para sair e você tem todo o direito de recusar e falar, olha, me desculpa, mas eu tenho um compromisso. Vamos marcar um outro dia? E pronto, tá tudo certo. Se fosse o contrário, a pessoa também teria todo o direito de recusar o seu convite para jantar, para poder ir para casa dela comer uma pipoca. E tá tudo certo. Só que quando a pessoa ela fica insistindo, eu acho interessante você tentar ali pelo menos umas 3 vezes insistir no seu limite. E aí, assim, meu amigo, já falei 3 vezes, a pessoa não entendeu ou tá forçando, beijo, tchau, tá? Eu me retiro, eu vou pro comportamento de me retirar. E assim, sem mágoas, sem torturas, eu vou embora e tchau, amanhã é outro dia. É muito importante que você consiga entender isso. De fato, conseguir ali validar o que é seu limite. Porque se você não validar o que é o seu limite, o outro não vai também. Vão ter muitas pessoas que vão acabar insistindo para você abrir mão do seu próprio limite e se você não ficar firme nessa alternativa, você mesmo não se respeita.
Então é muito importante a gente ter isso em mente, muito claro, tá? Então é isso. Espero que você consiga estabelecer, reconhecer e colocar ali para as pessoas os seus limites. E compartilha esse vídeo, comenta aqui o que você achou, vai lá no meu Instagram pedir outros temas para você ouvir aqui no podcast. Então, espero que tenha feito muito sentido. Até mais!